Pessoal, eu vou fazer o seguinte. O que vocês acham da gente fazer uma revisão? Que eu vou perguntando coisas para vocês que eu acho que são importantes, ou a gente só comenta pontos que eu acho relevante para a profissão. O que vocês preferem? Alguém estudou aqui hoje? Não, não estudou muito não. Professor, você não vê, né? A gente vai deixar para estudar só no último momento. Né? Então vamos fazer uma revisão aqui daqueles assuntos que a gente já abordou, pode ser? Sim. Coisas importantes, tá, gente? A prova de vocês vai ter em média de 12 questões, tudo bem? Elas vão ser uma prova de múltipla escolha. Vão ter aquelas questões que vocês estão acostumados, né? Eu tenho geralmente 4 opções. Das 4 opções você vai ter que escolher uma, beleza? Vão ter 3 questões de cálculo, das quais a gente vai fazer algumas aqui só para lembrar, né? Só que são questões simples, né? Você vai fazer numa folha de papel, né? Então, tipo, isso aqui é uma questãozinha, isso aqui é outra, isso aqui é outra, né? Então, se você levar um guardanapo, dá para fazer. Só lembrar das equações, tá bom? Vai ser no laboratório, né, Pro? Vai ser no laboratório. E no laboratório vocês podem usar todo o meu material, tá? Então, slides e todas as anotações. Podem usar os livros também, podem usar as suas anotações, pode abrir vídeo no YouTube se precisar, essas coisas todas, né? É tipo guerra, né? Parece que a prova vai estar impossível, né? Pode ver essa videoaula lá. Pode. Não, mas eu não tenho videoaula dessa. Não, essa aí vai Ah, tá. Pensar, né, Marcelo? Não, melhor. Não Assim, precisamos. assista. Senão ele não vai falar tudo. Então, gente, só para lembrar, a primeira unidade provavelmente é uma das unidades mais importantes, que a gente trabalha com princípios e conceitos de proteção. Vocês lembram o que é a proteção, a definição dela? É uma criação deliberada de tensões internas permanentes em uma estrutura ou sistema de tal forma a melhorar o seu desempenho. Isso. Eu estudei, professor. Muito bom, Estudei. né? É excelente. Leitura de slide é perfeito. Tá, então a proteção, gente, a gente vai induzir um estado permanente, tá, de ações numa peça para a gente fazer o melhoramento do funcionamento da peça, só isso. No caso da proteção do concreto armado, a gente puxa, né, o nosso cabo para travar, né, os bloquinhos que representam uma viga, tudo bem? E aí depois que a gente puxa esse cabo, a gente trava esse cabo na extremidade e ela vai pressionar todos os blocos. Isso aqui é a proteção, tudo bem? Então, gente, entendeu? A indução da proteção, ela é uma coisa que a gente faz voluntariamente, beleza? Dúvidas aqui? A gente trabalha com proteção no concreto por quê? Porque o concreto ele não resiste à tração, tá bom? Então a gente quer que o nosso concreto fique comprimido. Aí depois dos exemplos que a gente tratou, né? Então proteção não é uma coisa recente, né? Tem várias aplicações aí que a gente já viu. Bom, o histórico eu não vou cobrar de vocês, tá? Uma parte só interessante. E vamos falar um pouquinho sobre as vantagens. O que são? Vai cair uma questãozinha disso que a gente acabou de falar e vai cair uma questãozinha comparando as vantagens e desvantagens. Vocês lembram quais são as vantagens e desvantagens quando a gente compara o concreto armado com o concreto protendido? Os vãos maiores, né? Oi, Marcelo. Vãos maiores, Vãos maiores, muito bom. a laje mais fina. Exatamente, o que mais? Só para lembrar aqui em termos de funcionamento, tudo bem? Uma viga de concreto armado, pessoal, quando a gente aplica a carga, o que acontece com a viga? Ela não precisa começar a deformar, correto? Então, para que o concreto armado ele seja eficiente, precisa existir aqui uma deformação. Deixa eu fechar. Tudo bem? Então, a nossa armadura, que a gente chama de armadura passiva, ela vai ser aquela armadura que só vai funcionar quando ela entra em solicitação. Essa sala é sacanagem, né? Eles falam bastante, né? A pessoa também não chega no falar isso. Mas às vezes nem todo mundo chega no horário, né? Enfim, né? Aí, né? Tudo bem? Então todo mundo lembra disso? Então, para a armadura passiva funcionar, precisa haver deformação. O concreto protendido, então, já é o contrário, né? O concreto protendido, antes dele entrar em carregamento externo, a gente já induz esse estado de compressão, que vai dar aqui uma curvatura contrária, né? E o concreto já vai estar imediatamente, né, com uma deformação aqui provocada pela armadura ativa. Né? E só depois que ele fica, né, sob esse estado que a gente carrega ele. Beleza?
Ou seja, a armadura aqui que a gente chama, aquela armadura ativa, ela pressupõe, tudo bem, o seu estiramento inicial. Então a gente estira ela e aí através do estiramento a gente consegue aplicar as forças de tensão. Então por isso que a gente chama essa aqui de armadura ativa e essa aqui de passiva, porque essa aqui estressa o material antes dele entrar em carga. Esse daqui só funciona com o material estressado. Legal? Aí por causa disso, pessoal, a gente vai ter algumas vantagens, né? Entre as quais a gente tem aqui. Maior durabilidade. Então, o primeiro deles, maior durabilidade. Por quê? Só para lembrar. O concreto ele vai estar na maior parte do tempo sob compressão. O que é importante? O concreto só fissura quando se tem tração. Tá? Então, isso aqui vai dar muito maior durabilidade. A gente vai ter um material que vai estar trabalhando no estado, que é o estádio 1, então as nossas deformações serão menores. Né? A gente tem materiais de maior qualidade. E por causa desse arranjo a gente vai ter peças muito mais leves. Outras vantagens que a gente tem, né? A gente vai ter aí uma maior resistência, no geral. A gente vai ter peças de concreto que elas vão resistir melhor ao cisalhamento. A gente vai ter uma melhor disposição de armadura, porque a gente acaba usando menos aço, faz sentido? A gente usa geralmente em torno de 3 vezes a menos de aço, quando a gente utiliza concreto protendido. Ele é bom para compatibilizar, são as mesmas técnicas de construção e a gente tem uma melhor precisão de projeto, né, para ter um melhor controle de materiais. Então lembra quando a gente falou? Eu puxo os cabos antes de botar o carregamento, né? Então eu consigo ver à medida que estou puxando se a estrutura já está se deformando adequadamente. Tá, isso aqui estão todas maravilhas, né? Bom demais, né? Alguém lembra de... Não vou passar o slide. Alguém lembra das desvantagens agora? Desvantagem? Desvantagens com concreto protendido. A mão de obra tem que ser mais qualificada. Perfeito. Não é qualquer um que executa a proteção. E também relacionado à mão de obra. O que mais eu preciso para fazer essa operação? Maquinário. É todo mundo que tem aquela peça? Macaco? Não tem. Não. Outra coisa que é importante, que é uma desvantagem. O que a gente lembra aí? Vou fazer uma obra de concreto protegido amanhã. O que eu preciso? Pô, Um projeto. Oi? Um projeto bom, né? Não é qualquer um que faz um projeto decente também, né? É um projeto muito mais sofisticado do que esse daqui. Tem outras vantagens também, pessoal. Vamos supor que isso aqui é uma cordoária engraxada, né? O que acontece se eu estou furando a viga aqui e eu acerto uma cordoária engraxada? você vai ter que fazer tudo. Mas e aí a força que está aqui não é uma força muito grande? Pode correr o risco de demolição? Pode. Então, porque as forças são muito grandes, se houver o rompimento de um deles, isso pode implicar um colapso da estrutura, tá bom? E o que mais? Entre as desvantagens. Vamos ver aqui outros exemplos, né? Então, as estruturas são mais esbeltas, então a gente pode ter, no caso para ponte, né, vibrações indesejadas. O peso próprio é muito pequeno, né? Quer dizer, o peso próprio é muito alto. Eu ia falar do preço próprio, só que comparado com o concreto armado ele tem muito mais peso que o protendido, não? Tem mais peso. Só que no geral, os dois, quando a gente compara com outros materiais estruturais, ainda assim são pesados. Então, essa desvantagem não é em relação ao concreto armado, é sim desvantagem no geral, entre outros meios. Isso, a gente chama de concreto estrutural. Concreto estrutural é essa desvantagem. Ok. Tá bom? A gente também precisa de necessidade também em relação ao concreto estrutural. Necessidade de escoramento, tempo de cura, né? Dificuldade em limitações de reforma, né? Necessidade de mão de obra especializada, necessidade de materiais específicos, né? Se eu for em uma determinada região que não tem bainhas, cordoalhas, maquinário, eu não consigo fazer. Beleza, pessoal? Então é a segunda questão de vocês que vai cair. Tá bem? Então gravamos os primeiros conceitos de já tá tirando Mais A tempo? gente falou de uma primeira. Tempo de escora e o tempo de cura é mais tempo? Não, é só uma desvantagem. Rafael, só uma desvantagem do concreto. Ah, tá. É do concreto em si, No não geral, está mas comparando não com é o do concreto. armado, não. Tá. Não é uma comparação entre eles. Ah, tá, entendi. Alguns comentários que a gente já falou em sala, depois uma olhadinha. A terceira questão de vocês, tá? Vai ser relacionada aos tipos de proteção. Quais são eles? São 4, né? A gente tem quais? Pré-tração com aderência inicial. Falei no slide. Eu não posso mostrar os slides antes, né? É o pré ou pós-tração com aderência. Pós-tração sem aderência, proteção externa Só sei desses dois. sem aderência. Tá. Que bom, né?
Vamos lá de exemplo. Olha aí. O primeiro, gente, a gente utiliza quando? Peças pré-moldadas, geralmente. O segundo, geralmente, a gente utiliza em vigas de ponte. Tá? O terceiro, geralmente em edificações tipo lajes, vigas pequenas. E o último, Em reforço. proteção externa. E já deu 8h25, o Yuri voltou. A gente dá um medo aqui. Fala uma hora que o Juliano vai chegar. O Yuri já rodou agora. Que não chega, né? Não, o Rafael já foi, já dei, Cadê? Isso aqui vale no bumbum? Vale um ponto na prova. Ah, O justo. pessoal tá postando ponto na prova. Eu vou mandar mensagem pra Juliana. Júlio, chega agora, pra dar tempo de chegar no meu horário. Tá bom? Então, só para lembrar, né? E a proteção externa, que é a última, a gente utiliza geralmente quando a gente quer fazer reforço. Vamos lembrar coisas específicas de cada um? A pré-tração, pessoal, que é em caso de peças pré-moldadas. A geometria do cabo, ela é curva ou ela é reta? Como é que repete? A geometria do cabo na pré-tração, ela é curva ou reta? É. Perfeito. Então, a geometria na pré-tração, ela tende a ser reta. Outra dúvida. Essa cordoalha, ela tem aderência ou não tem aderência com o concreto? Não tem. Tem aderência. Porque ela é estirada antes e depois o concreto só é lançado. Não tem cabos. O que mais a gente tem aqui dessas características, pessoal? Das peças pré-fabricadas, né? Geralmente o tamanho delas é fixo, né? Não posso fazer peças muito grandes, porque eu preciso transportá-las. Tá bom? Algumas coisas que a gente tem que lembrar. E por último, pessoal, toda peça, né, geralmente a gente faz com uma cura térmica, né? Então ela fica pronta rapidinho de tirar ela, né, da forma para ser reutilizada. Então a gente tem aqui um controle de qualidade bem superior. Vamos agora para o próximo. É qual? Pós-tração com ou sem aderência? Com. Pós-tração com aderência, né? Gente, a gente não escreve pré-tração com aderência porque a gente já pressupõe que tem aderência, tá? Aderência. Ah, e uma coisa muito importante, se é pré-tração, só para lembrar, pré é aí o estiramento, ele acontece antes. Estiramento. O estiramento, ele acontece antes do lançamento do concreto. Tudo bem? Concreto. O pós, ele significa que o estiramento vem depois do concreto ser lançado, tá bom? Só para lembrar, não depois do concreto. Gente, na pós-tração com aderência, né, que geralmente a gente faz vigas aí de viaduto, etc. Qual a geometria do cabo? Pode ser curva ou reta? Pode ser os dois, geralmente é curva. Tá. Outras vantagens da pós-tração. O que a gente precisa saber da pós-tração? É bom, né, que é bom que Das você perdas? Oi? Das perdas? Também, todos têm Exato. perdas. Mas coisas específicas da pós-tração. Esqueci o. Esqueci. A excentricidade? Excentricidade. O que tem excentricidade? Tem que saber isso aí, né? Na hora de colocar os cabos lá. Tem. É importante saber. Essa aqui também, né? Mas esse aí já veio, né? Da vida útil? A vida útil, não necessariamente. Processo executivo, né? Quando a gente passa as cordoalhas, a gente depois não tem que injetar uma nata, lembra? A gente injeta aquela nata para dar aderência, correto? Vocês lembraram disso? Então a gente tem aqui a bainha metálica, que passa dentro da bainha metálica, né? Todas as nossas cordoalhas. Uma vez que a gente faz o macaqueamento desses cabos, aí a gente injeta sob pressão aquela nata, né? É essa nata que ela vai conferir a aderência, correto? Tá, então a gente não pode esquecer dessa etapa que é muito importante. Vamos falar então agora da terceira situação, que é qual? Eu tirei do slide, né? Não sei se É o sem aderência, pós-tração Isso. sem aderência. Perfeito. E como que a gente consegue isso? Uns cabos de cordões. Os cabos de cordoalha? Engraxado. Excelente, tá? Pós-tração sem aderência. Então, gente, a sem aderência, como que é feita a transferência da força, né? Aderência. Esticando o cabo. Vou traçando o cabo. Aderência? Aderência. É porque tá escrito aderência. É aderência, gente. Aderência. Tá escrito aderência, professor. Perdão, gente. Dislexia baixa, engraçado. Pós-tração sem aderência. Sem aderência.
Beleza? Bom, então após tração sem aderência, geralmente a gente utiliza aqui a cordoalha engraxada, né? Essa cordoalha engraxada, pessoal, como ela não tem aderência, ele é um dos sistemas, primeiro, mais rápidos de ser executados, só que, como a bainha aqui dentro, a própria armadura não fica grudada, digamos assim, no concreto, se eu estouro o cabo desse, há o escorregamento dele, tudo bem? Então esse é um problema grande, tá? E aí a nossa cordoalha engraxada, a gente faz a transferência através dos dispositivos de ancoragem, tá bom? Então a ancoragem aqui que vai acomodar e passar as forças, beleza? Dúvidas aqui? Vamos ver umas fotinhas aqui, só para lembrar? Então é muito importante que vocês lembrem todos esses sistemas, né? A gente utiliza geralmente isso daqui em sistemas do tipo laje ou vigas pequenas, né? Então vamos anotar aqui também. Esse colega aqui a gente utiliza ele para peças pré-fabricadas. Esse colega aqui a gente utiliza para vigas de viaduto ou ponte. Esse colega aqui para lajes e vigas no geral. E o último que sobrou, pessoal? Esse é o Proteção externa. Aí a gente não diz que é pré e pós porque não está mais relacionado com o tempo de execução do concreto. O concreto já está pronto. E é reforço, perfeito. Então, proteção externa. A proteção externa, gente, a gente geralmente tem lá um elemento que está com uma deficiência por algum motivo, e aí a gente acopla, né, a estrutura existente, dispositivos que elas vão ficar aderidos, né, à parte externa do concreto, acopla-se esses dispositivos antes, e aí a gente passa lá o cabo. Depois que passou o cabo, a gente realiza a proteção dele, tudo bem? O que a gente precisa lembrar disso daqui? Essa geometria de cabo, ela pode ser curva? Raramente a gente consegue isso, geralmente é uma geometria linear. Outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com esse dispositivo aqui, né? Que vai ser acoplado à estrutura. Ele tem que ter muito cuidado na sua execução. Então a proteção externa, geralmente a gente faz isso aqui para reforço. Beleza? Lembrando, gente, então isso daí também é uma questãozinha da prova de vocês. Professor, eu não lembro, você falou, não lembro. Quando na pré-tração ali que tem a aderência do cabo com o concreto, se romper, como é que faz? Porque sem tração tem um espaço para colocar de novo o cabo lá. Na penetração, se romper, o que faz? O que tem aderência, no caso, os dois. Esses dois que aqui, né? Que ele fica em contato com o concreto. Esse daqui, dependendo do tipo de peça, você tem que tirar o cabo inteiro e botar um cabo novo. Não, mas ele não tem, o concreto não tá contato, ele fica com espaço igual a cordoalha engraxada? Não, ele fica imerso mesmo. Então, tipo, tá a peça aqui, ó, e aí a cordoalha fica aqui dentro mesmo, ó, em contato com o concreto. Não tem bainha, nada. Para colocar de novo, porque o concreto vai estar todo Então, pedaço assim. quando esse daqui rompe, é isso que eu tô falando, quando ele rompe, a gente tem que tratar o cabo inteiro, tem que tirar o cabo da seção. Faz sentido? Não, entendi, porque os dois tem que tirar o cabo. Não, esse daqui realmente tem que, você pode às vezes substituir uma cordoalha, entendeu? Aqui não, você tem que tirar a cordoalha inteira. Tá. Esse daqui não, mas esse daqui geralmente a peça é uma peça muito grande, aí a gente tem um cabo aqui dentro, aí o cabo aqui dentro tem a bainha, dentro da bainha dele tem as cordoalhas. Tá, então tem uma cordoalha, 2, 3, 5, 10, 30, né? Depende, tudo bem? Mas o que acontece? Nesse tipo de peça aqui, geralmente não acontece o rompimento, tá? Porque é muito mais difícil. Por quê, professor? Primeiro, os comprimentos aqui são muito grandes, são peças enormes. Segundo, tem a nossa nata de cimento aqui, ó. Então ela, quando endurece, ela já vira uma própria proteção, sacou? Uhum. E essa bainha aqui que protege o cabo é uma bainha metálica ainda, geralmente. Então é muito raro de acontecer um problema com esses cabos aqui dentro. Ele, em relação a todos os outros, são os cabos mais protegidos. Entendi. A maioria dos problemas que acontecem aqui dentro é quando ele penetra alguns tipos de agentes que podem provocar corrosão. Então entra aqui às vezes os nossos dióxidos, né, de carbono, etc. E quando eles se misturam com a água, aí vira um ácido carbônico. Aí quando ele penetrando, aí pode haver a corrosão desses colegas aqui. E é isso que é o pior problema, que é muito difícil tratar isso, né? Tá. Beleza? Beleza, Rafael? Beleza. Bom, então lembramos todos os casos, temos a pré, pós e proteção externa. Na pós tem com e sem aderência.
Foi uma revisão boa essa. Só nisso aí já foi uma simples questão da prova, né? Já foram 4. 4. Gente, só para lembrar aqui, mas a gente tem níveis de proteção. Isso aqui é a proteção completa, quando a gente não quer ter tensões de tração nenhuma. E aqui a gente pode ter a proteção limitada ou proteção parcial. A proteção parcial é a proteção limitada, perdão. Vou mostrar aqui para vocês. A limitada a gente pode sim ter trações, tá? A parcial é que além das trações, a gente ainda aceita a fissuração. Essa é a mais cara de fazer, essa é a mais econômica de fazer. Por quê? A proteção completa a gente não admite tração nenhuma. Então a quantidade de cordoária que a gente usa é maior. A proteção parcial não, a gente já admite até fissuração, então a gente pode usar menos cordoária. Tá? Aí é essa a diferença aqui entre elas. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha de cálculo para lembrar? Exemplos, né, que a gente já comentou. Vocês lembram dessas equações aqui, pessoal? Vai estar na provinha de vocês, tá? Na verdade, acho que não vou dar não, vou só pedir para vocês calcularem, tá? E a gente vai fazer um exemplo exatamente aqui, ó. Pode ser? Aí a gente faz esse exemplo dos 5 minutos para vocês respirarem. Pessoal, mas quanto tempo o senhor vai fazer esse exemplo aí? 2 minutos. Questãozinha de cálculo para vocês é 2 minutos. Então, gente, vai ficar uma questãozinha nessa para a gente lembrar como calcula as tensões das fibras. Tudo bem? Então, no concreto protendido, a gente sempre quer fazer o quê? Pega a seção mais solicitada, geralmente a seção do meio do vão ou do apoio. Pegando essa seção mais solicitada, a gente vai verificar as maiores tensões. Como a gente está dimensionando o concreto protendido, geralmente a gente não quer que as tensões que ocorram nessa seção ultrapassem aqueles limites normativos. Porque se passar, ou o concreto vai esmagar, ou ele vai fissurar. Né? E a gente não quer fissuração. Então, para isso, a gente consegue verificar com as equações da mecânica normal. A gente assume que a viga não vai fissurar, então ela está trabalhando no estado linear elástico, e aí essas equações são aplicadas. Como é que são essas equações mesmo, professor? É só olhar aqui, ó. Esse aqui, gente, são as tensões provocadas por flexão, através de carregamento externo. Então, essa aqui é a tensão de flexão provocada por ação externa. Então, cargas no geral. Essa tensão, pessoal, é aquela tensão da teoria da elasticidade, né? É o momento dividido pelo módulo resistente. Ou também, né? É o M e Y sobre I, que é a mesma coisa que o M sobre W. Bacana? Então aqui, gente, é essa equaçãozinha. Agora, quando a gente adicionar a proteção a gente vai ter uma característica da tensão normal. Então a força de compressão ela comprime a peça, então vai dar uma tensão normal. Essa tensão normal ela é calculada sempre por força sobre área, bem simples. E a tensão de flexão provocada pela proteção, que é essa mesma equação, só que o momento é o momento de proteção. Tensão de flexão através da proteção. E aqui a gente vai ter que essa tensão é igual, né, ao momento de proteção dividido pelo módulo resistente, que é a mesma coisa que o momento de proteção é a carga de proteção vezes a excentricidade. O que a gente fez no outro dia, né? Esse módulo resistente a gente não pode dividir ele por I vezes Y, só ver o Y como a excentricidade ao quadrado. Tá? O que difere nessas equações? Bom, a gente vai calcular na fibra superior ou na fibra inferior. Então tem que lembrar aqui dos sinais somente. O Yuri, o professor Yuri, eu gosto de trabalhar com essa anotação aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um elemento de viga que está sobre flexão, e aqui a gente tem as tensões na fibra superior. A flexão provocada por carga externa, ela não vai comprimir a seção na fibra superior, então esse sinal aqui é negativo. Beleza? E na fibra inferior, ela não vai tender a abrir, então vai dar tração. Beleza? Todo mundo seguindo até agora? Agora aqui no caso, a tensão provocada pelo efeito de proteção, ele é sempre de compressão, então ele é sempre negativo. Tanto na fibra superior quanto inferior. Beleza? E as tensões provocadas pela carga de proteção, que vão gerar flexão, são sempre contrárias àquelas da proteção da carga externa. Que aí a gente tem um momento que ele é aplicado aqui, né? Então a força vezes aqui a nossa excentricidade, isso aqui é equivalente, né, a tratar a força como sendo no centro e o momento aplicado nessa direção. Beleza?
beleza? O momento aplicado nessa direção dos dois pontos vai causar a flexão contrária, né? Vai tender a subir, né, a liga para cima. Aí na nossa fibra superior vai dar tração e na fibra inferior vai dar compressão. Bacana, gente? Simples. Então vamos fazer esse exemplo aqui bem rapidinho, só para lembrar. Aí na hora eu vou dar essas variáveis para vocês, tá, gente? Então vamos determinar as tensões nas fibras superiores e inferiores, tá bom? O primeiro deles, né, uma carga de 150 kN, né, da proteção, área de concreto 0,2, excentricidade 0,15, o nosso momento módulo resistente superior é 0,5, o inferior é 0,7 e o momento substante 900 kN. Tá bom? Eu pego as equações e só substituo. Né? Vamos botar aqui então. O primeiro, né, o momento solicitante 900, então menos 900. A área da seção, o módulo resistente da seção na parte superior ele é 0,5. Tudo bem? Aí depois vem negativo. A força de proteção é 150. A nossa área é 0,2. Deixa tudo em kN. Combinado? E por último, né, a gente tem ainda mais força de proteção. A excentricidade 0,15. Tudo em metro, tá? E o nosso módulo resistente superior 0,5. Vocês ainda lembram como calcular isso na calculadora? Ele já está correndo, bonito. Já pega aí. Para ver se o professor lembrou dessa vez, né? Eu vou olhar aqui na minha colinha para ver quanto deu. Menos 2.538. 2.538. Gente, a gente está calculando tudo em kilonewton e está tudo em metro. Então, o nosso valor aqui vai sair em kN metro quadrado. Para a gente transformar para MPa, divide por 1000. Então, é menos 2,5 MPa. Ah, beleza. Se for negativo, o que é? É compressão ou é tração? Compressão. Negativo sempre compressão. É, Tá compressão. bom? Então, aqui é compressão. Tudo bem? Então, na fibra superior, a força de proteção, esse agente aqui, deu maior, deu tração, deu compressão, perdão. E na fibra inferior, tem a mesma equação, só que eu troco os sinais. Beleza? Então, vou anotar aqui a mesma equação. É mais, menos e menos. Só que aí, pessoal, não se esqueça. A fibra inferior, a gente usa o módulo resistente inferior, 0,7 no exercício. 0,7. Belezinha? Simples, hein? Então, só para lembrar, né? As equações que a gente usa para determinar as tensões. Dá quantos daqui? Eu acertei, Denise? Acertou. Muito bom, parabéns, professor. Você não fez mais seu trabalho. O próximo deu mais 503,57. 503, né? Aí kilonewton por metro quadrado. Para determinar MPa, eu divido isso por 1000. Então, positivo, 0,5 MPa. Então, gente, eu pergunto a vocês: do positivo é tração ou é compressão? Tração. Tração, muito bem. Aí eu pergunto outra coisa para vocês: será que esse concreto vai fissurar? É uma boa pergunta. Não sei, professor, se eu não deu o FCK, né? Correto? Por quê? Eu consigo verificar pelo FCK se é naquela nossa tensão limite, que geralmente é 1,2 o FCTM, né? Se isso aqui for maior do que essa tensão, aí fissura. Se for menor do que esse limite, aí não fissura. Bacana? Então eu posso fazer outras perguntas para vocês agora. Como que a gente pode tornar essas tensões mais eficientes? Por exemplo, se eu não quisesse que tivesse tração nessa fibra, o que a gente poderia adotar? Nessa equação, que variáveis a gente pode alterar nessa equação para que isso aqui seja positivo? Quer dizer, para que isso daqui seja zero? A gente não pode alterar a força de proteção? A gente também pode alterar a excentricidade? Já que o módulo resistente à área, geralmente a gente não altera. Bom, todos aqui. Mas se alterar a força de proteção ou a excentricidade, não vai ficar mais positivo, ou seja, vai ter mais tração?
Nesse caso aqui vai aumentar menos, tá vendo? Entendeu isso? Ah, aumentaria, né? Não diminuiria. É, então se eu aumento entendi. essa força aqui, essa parcela aqui vai reduzir. Tá. Você Então, queria diminuir. tem a equação aí? Calcula essa equação de novo, em vez de 150, bota 175 aqui, só por curiosidade. Posso pegar o seu aqui? Ai, que bom, sua calculadora é igual a minha. Aqui vamos trocar por curiosidade. Deu menos 900, aqui 0,7, menos, em vez de 150, vou botar 175. Ops, 175 vezes ponto 15 dividido por ponto 7. 900 é positivo, não? 900 é positivo. Ixi, Marcelo, tá em fração. Tá em fração de novo. Tá em fração. Sempre é igual, hein? Hã? Como é que eu dividi mesmo? Aqui. Imagina se Esse fosse é diferente. Então, ó, tá positivo Não é a mesma calculadora? É porque eu não esqueci disso. Tá positivo 380. Então, em vez de ser 503, é positivo, não foi tão eficiente. Então, em vez de 150, se a gente botasse aqui 200, por exemplo. Vou botar 200 agora. Então, eu estou aumentando aí em quanto? 25% a força, né? Vou botar 200. Deu 250, também não foi tão eficiente. Se a gente mantesse a força, né? Em vez de ser 200, eu vou deixar ela 150 mesmo. E eu vou aumentar agora a excentricidade. 150. Eu botei a excentricidade errada, ponto 15. Então, em vez de ser ponto 15, eu vou botar ponto 25, por exemplo. Vou aumentar 10 centímetros de excentricidade. Deu 482, também não foi tão eficiente. Então, a gente pode ficar brincando, né? Pra ver aí o que daria, positivo ou negativo. Beleza, pessoal? Então, aqui um exercício fazendo a folhinha de guardanapo. Esse negócio de ser negativo e positivo, a gente vai ter que adotar na hora ou já meio que pode pegar esse padrão? Se for uma viga sempre bem apoiada assim, Uhum. pode sempre adotar aqui dessa forma. Tá. Vai ser a maioria das situações. Se você tiver uma carga aplicada ao contrário, beleza, aí é só desenhar isso daqui para ver quais são as direções corretas. Tá, beleza. Mas aqui assumindo, né, que a geometria do campo está passando por debaixo aqui, ó, da linha neutra. Tudo bem? Beleza. Aí se você troca isso, aí as suas equações têm que trocar. Um exemplo meio maluco, né? Se a gente pegasse aqui uma viga para receber uma carga por baixo, assim. Tudo bem? Aí a flexão positiva dela seria o contrário, né? A flexão aconteceria dessa forma. Aí eu botaria o cabo em cima. Então eu viro o problema. Na prova vai ser engastado com a carga Não, tá toda. louco. Tá, gente, então só para lembrar, né? A gente verifica esses limites de tensão para evitar isso aqui, ó. Evitar uma ruptura, que a gente chama isso aqui de ruptura no vazio, tudo bem? Onde a gente aumenta muito a força de proteção, a gente quebra a fibra negativa, né? Ou quando, que aí pode dar muita tração na fibra positiva. Ou isso daqui, né? Se a gente aplica muita força local, né? E acontece ali o esmagamento do concreto local. A gente tem uma sanidade 1. É isso, vou dar 5 minutos para vocês descansarem.